Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 19. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está aí, ó. Vamos falar junto? Vamos lá, gente? Então vamos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, eu queria só os homens falando esse versículo agora, com bastante vontade. Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Meninas, vamos falar bonito aí, nós? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Você decorou? Consegue falar sem ver? Vamos fazer uma experiência? Aí, eu gosto é assim, eficiência. Falou, ó, fiquei fã, hein? Nem precisei pedir. Agora você vai ver se sabe de cor, e não pode olhar para a Bíblia, não. Você vai olhar para mim. E eu vou lembrar você o versículo, fique em paz. Por enquanto você não fala nada. O versículo é assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora vamos junto? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus, nós louvamos o teu nome. Porque um dia a tua graça nos alcançou e louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. O teu nome sempre será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o nosso Deus e não há outro além de ti. E nessa noite, Deus, nós nos rendemos diante do Senhor e pedimos que no nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. O Senhor ministre sobre nós, ó Deus, algo novo da parte do Senhor. Traga nossa mente cativa à tua vontade. Repreenda desse lugar, Deus, todo espírito contrário à tua palavra, e que a nossa atenção, nosso foco, seja somente a tua palavra, a tua voz nessa noite. Fala conosco, Jesus. É tudo o que nós queremos, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você, e você vai falar com convicção, hein? Não quer que você fale assim meia boca, não. Você vai falar com vontade. Olha para ela e diz assim, eu quero. Não saiu muita vontade, não. Vamos de novo? Eu quero ser abençoado. Portanto, não me atrapalhe. Amém? Olha lá, hein? Há alguns anos atrás, não tem muito tempo isso, eu fui convidada para pregar num congresso de adolescentes. Era um congresso regional de proporção bem grande. E faltando cerca de 2 meses para aquele congresso acontecer, eu recebi uma mensagem da liderança, mandando para mim qual seria o tema daquele congresso. E quando eu li aquela mensagem, eu levei um susto com o tema sugerido. Porque o tema sugerido era vivendo o traço. Eu falei, o que é isso, Jesus? De onde esses meninos tirou essa ideia? Por que eles estão me mandando um negócio dele? Mas eu fiquei com vergonha, gente, de perguntar. Eu falei, não vou perguntar não, eu vou descobrir. E aí eu fiz como você faz. Fui lá no santo Google e digitei, vivendo o traço. E apareceu para mim um livro cristão, muito bom por sinal, chamado Um Mês para Viver. E eu fui olhar e havia naquele livro um capítulo que intitulava-se como Vivendo o Traço. E é claro que eu fui ler para entender o que o autor queria dizer com aquilo. E aquele autor, nesse capítulo,
nos leva a visitar um cemitério e a observar as lápides daquele cemitério. E naquelas lápides vão estar escrito o nome de quem está enterrado naquele local, a data que ele nasceu, um traço e a data que ele morreu. Então eu entendi o que aqueles meninos queriam naquele congresso. Eles queriam que eu falasse como nós estamos vivendo o traço que se chama vida. Como nós estamos vivendo a vida que Deus nos deu. Como nós estamos vivendo esse traço entre o dia que nascemos e o dia que vamos morrer. E eu achei sensacional. E desde então isso tem mexido comigo. Desde então, sempre que eu me lembro desse tema, isso mexe com o meu coração. E o texto que nós acabamos de ler diz que se a minha e a sua esperança se limita apenas ao que nós vivemos aqui, apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa vida não se limita ao traço entre o dia que nascemos e o dia que vamos morrer. Mas a nossa vida vai além disso, porque há uma promessa para mim e para você, de que há uma vida eterna em Cristo Jesus. E hoje à noite, para começar esse tempo que nós vamos compartilhar da palavra, eu preciso te dar duas notícias. Uma notícia ruim e uma notícia muito ruim. A notícia ruim é que você vai ficar velho. Não tem jeito. Esse cabelinho preto, essa barba preta vai ficar branca. Tem jeito não. Essa pele lisinha, ô dó de você. Esses meninos novinhos, vocês vão ficar velhos, filho. Vai, você não quer não, mas você vai ficar. Tem jeito não. Todos nós vamos envelhecer, irmãos. A gente pode ter recurso para dar uma esticada, para dar uma melhorada, mas nós vamos ficar velho. Por que essa notícia é ruim, Vera? Porque você pode escolher como você quer ficar velho. Você pode ficar um velho enjoado, ranzinza, chato, mal-humorado, mal arrumado e esculhambado. Eu conheço uns velhos assim, você também conhece. Se estiver aqui, você não olha não, faz de conta que você não está vendo. Mas você pode escolher ficar um velho bacana, de bem com a vida, bem-humorado, alinhado. Foi esse que eu escolhi ser. Eu quero que as pessoas, quando eu estiver bem velhinha, olhem para mim e falem assim, você ficou uma velhinha top, hein, Veranice? Porque é assim que eu quero ser. Há uns anos atrás, eu até compartilhei isso com Sidney e Larissa no almoço nosso. Eu conheci um senhor que marcou a minha vida. Fui pregar na igreja dele, era a primeira vez que eu ia lá. Uma cidade nas montanhas do Espírito Santo, uma cidade linda chamada Vargem Alta. Uma cidade pequena, mas de um clima delicioso, um lugar maravilhoso. E quando eu estava pregando, tinha um senhor sentado assim no primeiro banco, e ele prestava muita atenção em tudo que eu falava. E eu já estava assim, achando ele uma pessoa muito agradável, só de olhar a expressão do rosto. Quando eu acabei de pregar, ele veio na minha direção, me deu um abraço e falou comigo assim, gostei de você, menina. Falei, moço, eu gostei do senhor demais, porque o senhor me chamou de menina, eu estou feliz. E começamos a ter uma conversa e ele me disse assim, sabe por que eu gostei de você? Porque eu trabalhei a vida inteira na aeronáutica, num tempo em que não tinha esses protetores de ouvido, no tempo em que os aviões faziam muito barulho, e eu perdi parte da minha audição, e eu consegui ouvir tudo que você pregou. Aí eu falei, moço, eu já tentei melhorar isso, mas eu não consigo. Quando eu assusto, eu empolgo e já estou gritando. Ele falou, não para não. Deve ter um monte de velho igual eu espalhado por aí,
pode continuar gritando. E eu liberei. Sabe o que é? Ele me liberou para isso. E nós fomos conversando e eu fui empolgando com aquele moço. Aí, como eu sou profissional na área de estética, eu não aguentei, irmãos. Eu virei e falei assim, ele chama Moacir. Eu falei, senhor Moacir, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, claro. Eu falei, quantos anos o senhor tem? Porque eu estou impressionado com a vitalidade do senhor. Ele falou, minha filha, eu tenho 91 anos. Eu falei, o quê? O senhor vai me contar o segredo agora, porque eu preciso saber como é que a gente chega aí, nessa animação toda. O senhor nem é torto, o senhor é prumadinho. Eu quero saber, uai. Aí ele falou comigo, Veranice, desde que eu me entendo por gente, eu corro todos os dias 5 quilômetros. Chova ou faça sol, frio ou calor, pode perguntar para qualquer um aí na cidade, de segunda a segunda, eu corro todos os dias, às 5:30 da manhã, você vai me encontrar correndo na estrada que liga aqui o interior nessa cidade. E desde os meus 18 anos, Veranice, eu conheci Jesus. E Jesus é a alegria da minha vida. Quando eu estava com 86 anos, eu já era viúvo. Minha neta chegou para mim e falou comigo assim, vô, o senhor ganha bem como aposentado. O senhor falou para nós que não quer casar de novo. O senhor não acha que está na hora do senhor conhecer o mundo? O senhor passear, realizar os sonhos que o senhor tem? Claro que a neta dele tinha interesse, né, irmãos? Aí ele falou com ela assim, você está certa, eu acho que está na hora mesmo de eu realizar alguns sonhos. Aí diz ele que ela olhou para ele e falou, para onde nós vamos primeiro? Aí ele disse para ela, olha, se é para realizar sonho, eu quero conhecer a Disney. Aí a neta olhou para ele e falou, vô, o que o senhor vai caçar na Disney com 86 anos? Ele falou, mas você não falou que é para realizar sonho? Eu quero ir lá. Tá, vô, mas o que o senhor vai fazer lá? Eu quero descer de montanha-russa. Aí a menina falou, vô, nós temos que ir no médico para perguntar se o senhor pode descer de montanha-russa. Aí foram no cardiologista dele, o cardiologista falou, olha, se o senhor Moacir não puder descer de montanha-russa, ninguém mais pode. Desce, seu Moacir, o tanto que o senhor quiser. Aí ele olhou para mim, irmãos, eu queria que você estivesse lá para ver. Ele olhou no meu olho e falou comigo assim, chuta aí, Veranice, quantas vezes você acha que eu desci? Falei, quantas? Ele chuta. Aí eu falei, olha, seu Moacir, eu vou ser bem otimista. Eu acho que o senhor deve ter descido umas 3 vezes. Ele olhou para mim e falou, minha filha, eu desci 14 vezes. Eu descia da montanha-russa, se eu gostasse muito, eu entrava na fila outra vez, e como eu tinha preferência, eu ia outra vez. Eu desci em tudo quanto é montanha-russa que tem naquele lugar. Eu falei, Jesus, eu quero chegar lá, com essa animação. Até antes da pandemia, seu Moacir participava de maratonas sêniors no mundo inteiro. Hoje ele está com 96 anos e já me convocou para o aniversário de 100. Você vai envelhecer, filho. Mas você pode escolher como você quer envelhecer. Mas eu disse que eu tenho uma notícia muito ruim. E a notícia muito ruim é que você vai morrer. E sabe por que ela é muito ruim? Porque você não sabe o dia, nem a hora e nem como você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, filho, eu sinto te dizer, nós vamos morrer. Eu me lembro uma vez, eu fui pregar em Belo Horizonte. E quando terminou o culto, nós fomos no shopping para comer. E naquele tempo eu não conhecia esse jeito de avisar que a comida estava pronta. Agora isso já virou popular, comum, está em todo lugar. Quando você faz o pedido, eles te entregam um negocinho assim que você põe em cima da mesa, a hora que está pronta, que a trem vibra, né? Todo mundo veio para a mesa e botou aquilo em cima da mesa. E nós começamos a conversar, rir, contar casos, essas coisas que crente faz como ninguém. A gente ria, contava caso e tal. Daí a pouco vibrou aquilo tudo em cima da mesa ao mesmo tempo. Eu dei um tapa na mesa e falei, é desse jeito, gente. A morte vai chegar assim, quando a gente menos esperar. Nós vamos estar rindo, conversando,
vasilhas. Que as mulheres que não aguentam ver a casa suja, que quase morre, vai dar tempo não, filha. Você não vai poder falar assim, pera aí um bocadinho, Deus, eu vou passar um paninho na casa primeiro. Vai dar tempo não. Nós vamos morrer, querido. E a minha pergunta para você aqui hoje é como você está vivendo a sua vida? Qual história você está escrevendo? Para onde essa história está te levando? A história que você está escrevendo com a sua vida e na sua vida está te levando para o céu ou está te levando para o inferno? Qual história você está escrevendo? Na sua vida e com Deus? E para a gente escrever uma história com Deus que nos leve ao céu, pelo menos duas coisas você precisa saber hoje à noite. Você precisa saber quem é você. E o que Deus pensa a seu respeito. Para que eu escreva uma história com Deus que me leve para o céu, eu preciso ter consciência de quem sou eu. E o que Deus pensa de mim. Quando Deus olha para mim, o que Ele pensa ao meu respeito? Eu podia escolher vários personagens bíblicos, de pessoas que sabiam exatamente quem elas eram e o que Deus pensava delas. Mas eu escolhi 3 personagens para que você possa talvez se identificar com um deles. E eu vou começar por Davi. Naquele episódio famoso da vida de Davi, quando ele enfrenta Golias, fica muito claro para nós que Davi sabia exatamente quem ele era e o que Deus pensava dele. E eu vou narrar esse episódio para você numa versão veranice do texto, para você compreender o texto, talvez como você nunca prestou atenção. Davi é um adolescente. Ele não é pequenininho, quase um anão, ele é um adolescente. Ele não tem idade para ir para a guerra. Porque naquele tempo os homens iam para a guerra depois dos 20 anos de idade. Davi não tinha idade para ir para a guerra, mas seus irmãos estão na guerra. Então o pai de Davi o chama e diz para ele, meu filho, seus irmãos estão lá na guerra, vai lá levar uma comida para eles. E você me desculpa, mas se a família de Davi morasse hoje aqui, eles não morariam aqui, viu? Eles morariam em Minas Gerais. Vou te falar por quê, ficou na Bíblia, filho, não tem culpa não. Porque o pai de Davi falou, aproveita e leva uns queijos para o capitão da guarda. Está escrito lá, né, irmãos? E Davi foi, eu fico imaginando Davi caminhando para a guerra e pensando com ele mesmo, hoje eu vou ver como é que é uma batalha. Eu vou ver como é que é esse negócio de pegar a espada e corta daqui e corta dali. Ele deve ter ido eufórico, gente. Quando Davi chegou lá, cadê a guerra? Ele encontra um exército acuado. Ele falou, gente, vocês não estão lutando, não? Aí a turma falou, espera aí para você ver, Davi. Você vai ver o sujeito que chega ali todo dia. Ele tem 3 metros de altura. Só a ponta da lança dele pesa 7,5 kg. Espera para você ver, ele chega todo dia ali em cima e grita para nós assim, tem homem aí? Eu imagino Davi olhando para os homens. Só tinha homem, gente. Aí Davi, ninguém teve coragem ainda de enfrentar ele? Não, ninguém teve. Aí Davi começa a sondar daqui, dali, ele pergunta, o rei está oferecendo alguma coisa? Aí a turma diz assim, o rei falou que quem ganhar, Davi, vai casar com a filha dele. Davi falou, opa, vou fazer parte da família real. Isso vai ser legal, não é não? Fazer parte da família real, vou ser rico. Ele deve ter pensado. Mas aí ele falou, tem mais alguma coisa, gente? Eu acho que Davi gostou da segunda parte.
Porque a turma falou, ó Davi, quem ganhar, nem ele e nem a sua descendência jamais pagará imposto em Israel. Davi falou, eu vou, pode me levar. Quando não tem ninguém que quer e um fala que quer, a gente empurra ele logo. Davi chega diante de Saul. E a turma fala assim, esse aí falou que vai enfrentar. Daí Saul, ele falou, gente, ele é muito novo. Ele não tem experiência, não. E Davi fala assim, pode me mandar, rei. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Davi sabia quem ele era, irmãos. E ele diz assim, eu cuido das ovelhas do meu pai. De vez em quando, rei, aparece um leão. E eu mato ele. Ô filho, você ia matar um leão? Fala a verdade. Eu imagino que Saul deve ter regalado o olho, meio desconfiado, porque Davi diz assim, e às vezes é um urso, e eu mato também. Aí Saul falou, gente, põe a minha armadura nele. Davi não estava acostumado com aquilo, irmãos. Ele tenta andar, mas aquilo é pesado para ele. Ele diz, não, eu não vou usar nada disso, eu vou com a roupa que eu estou acostumado. Minha roupa de pastor. Um embornalzinho do lado, e o estilingue da época na mão. Não sei se aqui chama estilingue. É isso mesmo? Aqui. Chama como? Baleadeira? Mais uma que eu aprendi, que essa eu não conhecia não. Ele pegou a sua baleadeira da época, aprendi agora. E ele vai em direção ao gigante Golias. Quando Davi vai caminhando, querido, o Golias olha lá de cima e diz, é isso aí que vocês têm para mim? Só esse rapaz bonito? Esse aí eu mato hoje. Eu vou dar para os abutres comer. E Davi, calmamente, escolhe as pedras, coloca no seu embornalzinho e espera calmamente Golias falar todas as maldições em relação à vida dele. Mas quando Golias termina, irmãos, o Davi que sabia o que Deus pensava dele, ele olha para Golias. Como eu gosto dessa hora nesse texto. Ele olha para Golias e diz, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu creio que enquanto Davi olhava e rodava aquela como é que chama? Baleadeira dele, aquela funda. Enquanto ele rodava, só tinha um pensamento na cabeça de Davi. E ele deve ter pensado, Deus, com a testa desse tamanho é impossível errar. Já parou para pensar o tamanho da testa de um homem de 3 metros? A Bíblia diz que aquela pedra cravou na testa do Golias e ele caiu no chão. Davi corre lá, pega a sua lança, a própria lança do Golias, corta o cabeção dele e desce com o cabeção na mão. Porque Davi sabia quem ele era e o que Deus pensava dele. O segundo personagem da Bíblia, querido, que a gente quase não fala dele, é João Batista. João Batista é um personagem bíblico que mexe muito comigo. A mãe de João está grávida de 6 meses. Uma gravidez que é um milagre de Deus na vida dela e do seu marido. Quando de repente na porta da casa de Isabel, chega Maria, grávida de Jesus, e ninguém ainda sabia. Jesus é apenas um embrião. E eu gosto demais, irmãos, quando a Bíblia diz que no momento que Maria chegou na porta da casa de Isabel, a mãe de João Batista salta no ventre da sua mãe, de uma forma que a mãe nunca tinha sentido. A Bíblia diz que ele celebra dentro do útero da sua mãe, ao ponto de Isabel olhar para Maria e diz, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. João Batista cresce, irmãos, e vira uma figura esquisita.
talvez se João chegasse na porta da nossa igreja hoje, a gente deixasse ele do lado de fora. João vai morar no deserto e a roupa dele é uma roupa feita de pelo de animal, de pele de animal. Um cinto amarrado na cintura, feito de couro. E quando você perguntava para João, o que você gosta de comer, João? Eu gosto de um gafanhoto molhado no mel. Nós ia achar estranho, não ia não? João Batista começa a pregar. E as pessoas então chegam para ele e perguntam, tu és o Cristo que nós estamos esperando? João sabia quem ele era e ele disse, e respondia a todos que o perguntavam, eu não sou o Cristo. Quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. Porque vem um depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João sabia quem ele era. E o que Deus pensava de João Batista? Irmãos, o próprio Jesus disse o que Deus pensava a respeito de João. E Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Mas há um terceiro personagem, é claro, não podia ser outro, senão o próprio Jesus. Quando as pessoas eram indagadas a respeito de Jesus, alguns achavam que ele era apenas mais um profeta. Havia alguns que achavam que ele era João Batista, que havia ressuscitado. Outros achavam que ele era Elias, que tinha voltado. Pilatos, quando vai apresentá-lo diante da multidão, o chama de agitador. Mas, queridos, uma coisa que eu acho lindo na palavra é quando o próprio Jesus é indagado a respeito de quem ele é. Jesus nunca teve dúvida de quem ele era. Ele sempre foi categórico. Ele nunca teve dúvida de quem ele era. E a resposta dele, todas as vezes que ele era indagado, ou que alguém o questionava, sempre foi, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou a videira verdadeira. Ele sabia quem ele era. E o que Deus pensava dele, Veranice? Irmãos, o mundo inteiro ficou sabendo o que Deus pensava dele. No momento em que João termina de batizá-lo, diz a palavra que do céu ouviu uma voz. E era Deus dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Quem é você, querido? O que Deus pensa a seu respeito? Veranice, por que eu preciso saber dessas coisas? Porque a gente vai morrer, querido. E a Bíblia diz que nós vamos ter um encontro com o Senhor, onde haverá apenas 2 caminhos para nós. Tem muita gente dentro da igreja, querido, que acha que o inferno é um conto da carochinha. E nem gosta quando a gente fala sobre isso. Mas eu vim aqui para te dizer que o inferno é real. E lá é lugar de dor, de pranto, de lamento, de um fogo que não se apaga, de um verme que não para de comer. Lá é um lugar, na minha opinião, pior do que tudo isso, é um lugar onde haverá ausência total de Deus.
E o inferno não é lugar para gente ruim. O inferno é lugar para gente que não entregou a sua vida nas mãos de Jesus. O inferno é lugar para gente que não reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas louvado seja o Senhor, porque o céu também é real. Poxa, eu achei que eu ia escutar um aleluia maior. E eu sei que eu estou indo para lá, irmãos. Ah, gente, quando eu leio o livro de Apocalipse, e a primeira vez que eu fui ler Apocalipse na minha vida, eu tinha tanto medo. Toda vez que eu ia chegando perto de Apocalipse, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ler? Ah, irmãos, e eu orei naquele dia, eu nunca vou me esquecer, e eu não consegui parar de ler o livro de Apocalipse, e enquanto eu lia o livro, Deus ministrava no meu coração, minha filha, não tenha medo, você está na parte boa do livro. João não conseguiu narrar para nós tudo que ele viu, gente. Ele deu só uma palhinha. Moço, eu estou indo para uma cidade que as ruas é de ouro, que o alicerce da cidade é de pedra preciosa. Eu estou indo para uma cidade que as portas que tem lá, essa pérola não existe aqui, ela é de uma pérola só. Eu estou indo para uma cidade onde não tem sol, porque o meu Jesus, o sol da justiça, está sentado no meio da praça. Eu estou indo para uma cidade que não tem dor, não tem saudade, não tem pranto, não tem lamento. Uma cidade onde eu nunca mais vou experimentar o que é doença, mas uma cidade onde o meu Jesus está me esperando. Ah, irmãos, eu cresci num lar cristão. Contei até uma partezinha dessa história ontem à noite. Eu sou neta e filha de uma avó e uma mãe muito crente. E eu cresci achando que porque eu nasci dentro da igreja, eu era crente. E para piorar, quando eu era criança, a turma da igreja cantava uma musiquinha que eu não sei como é que o pastor ou os pastores daquela época deixavam de cantar um trem daquele na igreja, na salinha de escola bíblica dominical. E a musiquinha era, se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho para eu poder passar. E eu pensava comigo assim, eu estou feita. Minha avó é muito crente, ela vai primeiro. Quando chegar a minha vez, ela abre um buraquinho, ó, me puxa. Se minha avó não for, minha mãe vai. Minha mãe nem foi ainda. Eu cresci com essa ilusão, irmãos. E quando eu ainda estava com 14 anos, eu precisei morar fora da minha cidade para estudar. E fui morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Na casa de uma tia. E como a minha igreja, que eu estava acostumada a ir, era muito longe, eu comecei a frequentar uma igreja que era bem perto da casa da minha tia, uma igreja grande, uma igreja batista. Por isso que eu tenho tanto carinho pela igreja batista. E nessas minhas idas lá, eu fiz muita amizade, e o povo ficou muito próximo de mim, e eu me apresentava como crente. Chegou o dia do meu aniversário de 15 anos. Eu não ia ter festa, eu não ia ter book, não ia ter nada. Na minha cabeça eu não ia ganhar nem presente, porque o povo nem sabia que era meu aniversário. Então eu acordei de manhã e fiz uma coisa que eu te aconselho a não fazer não, porque é muito perigoso. Antes de ir para a aula eu falei, Deus, hoje é meu aniversário. Eu sabia orar, irmãos, aprendi desde criança. Hoje é meu aniversário, eu não vou ter nada. Então eu vou pegar minha Bíblia, vou abrir a minha Bíblia assim, vou pôr meu dedo. E o texto que sair podia ser um texto legal, um presente bom do Senhor para a minha vida. Você também já fez isso? Eu sei que você já fez. Aí eu fui e coloquei o dedo assim, irmãos.
E quando eu li, estava escrito: dá-me, filho meu, o teu coração. Eu fiquei brava demais. Falei: meu coração é do Senhor desde que eu nasci. Acho que desde a barriga da minha mãe já é. Achei que o Senhor me dá um negócio legal, uma coisa assim, que fosse um presente melhor. Fiquei brava, gente. Passei o dia brava. Aí à noite eu falei: se eu vou lá na igreja hoje, para me mandar uma carta para minha mãe, eu sou do tempo da carta, mandar uma carta para minha mãe e falar que eu fui na igreja no dia do meu aniversário, fazer uma média com ela. E eu gostava daquele culto de semana, que era uma reunião de oração, porque o pastor daquela igreja gostava muito de cantar. E era como era reunião de oração, ele fazia a reunião de oração bem dinâmica. Ele cantava, cantava, cantava. Aí depois que a gente cantava bastante, ele dividia a gente, homem, mulher, jovem, adolescente, criança. A gente orava e ia embora, não tinha pregação. Eu gostava, porque adolescente que está aí já está doido para eu acabar. E aí eu fui naquele culto, sentei no último banco. E um rapaz sentou do meu lado. E o pastor cantou, 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 cantou. Quando ele parou de cantar, ele falou: irmãos, estou com a vontade de pregar hoje. Eu falei: não, só porque eu vim, Jesus? Não, ele não vai fazer. Já comecei a ficar inquieta no banco. Eu não vou mandar os irmãos adivinhar, porque os adivinhos não entram no céu. Mas você sabe o texto que o pastor leu, não sabe? Dá-me, filho meu, o teu coração. E o homem começou a pregar, gente, ele começou a falar da minha vida. E ele falava assim, parecia que ele só, igual você falou hoje, parecia que ele só olhava para mim. Você aí, ó, tá achando que porque sua avó é crente, você é crente? Eu falei: Jesus é comigo. E eu cruzava a perna e descruzava a perna. Aí o rapaz do meu lado me deu um cutucão e falou assim: é com você, né, Verinha? Eu falei: sai fora, menino. Me larga. E o pastor pregou, gente. Ele falou minha vida toda. Quando ele terminou, ele falou: e eu vou fazer um apelo. Aí o rapaz olhou para mim e falou: quer ajuda para ir lá na frente? Ô, irmãos, naquele dia só eu atravessei aquela igreja. Eu estava sentada no último banco. E aquele rapaz foi me acompanhando, irmãos, e naquele dia eu nunca vou me esquecer. Eu experimentei 2 sentimentos na minha vida que me marcaram para o resto da minha vida. Enquanto eu caminhava, acompanhada daquele rapaz, era como se eu ouvisse o inferno me acusando e dizendo: que vergonha. Todo mundo aqui achou que você era crente. E você está indo aí, ó, igual uma boba nesse corredor. E era uma luta dentro de mim, irmãos, com aquele sentimento de acusação que vinha sobre mim. Mas eu nunca vou me esquecer que quando eu cheguei mais ou menos na metade daquele corredor, eu fui tomada por um sentimento de amor pela minha vida. Entrou dentro de mim algo que eu nunca vou esquecer. Jesus passou a fazer parte da minha vida. O Espírito Santo veio e me marcou e me selou. E só eu caminhei aquele dia até lá na frente. E eu aprendi naquele dia, irmãos, que o inferno pode até levantar para nos acusar e nos impedir de conhecer Jesus. Mas naquele dia eu vi que todas as vezes que ele se levanta, Deus já tem o tombo preparado para ele. Porque quando o pastor acabou de orar por mim, e eu virei para voltar para o meu lugar, todos os jovens e adolescentes daquela igreja estavam de pé atrás de mim, para me dizer que eu era bem-vinda na família de Jesus. A partir daquele 25 de abril de 1975, você que não veio de manhã, não precisa fazer a conta, eu estou com 62 anos, não, vocês vão fazer a conta e esquecer de mim. Naquele dia, irmãos, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. E eu sei a história que eu estou escrevendo com Deus, e para onde ela vai me levar. E eu sei que ela está me levando para o céu. Eu sei que se meus olhos fecharem aqui, eu abro diante do Senhor dos Senhores, o autor da minha fé. Que história você está escrevendo com Deus? Quem é você, querido? Eu não estou te perguntando quantos anos tem que você está na igreja. Nem se você é da igreja.
Mas a história que você está escrevendo com Deus está te levando para onde? Se Jesus te chamar agora, você tem certeza que abre os seus olhos na frente dele? Queria que você fechasse seus olhos. Esquece quem está perto de você. A não ser que, como eu, você vai precisar de ajuda. Coloque sua vida diante do Senhor e faça essa pergunta para você. Como eu estou vivendo o traço da minha vida? Porque se a sua esperança, querido, se limita apenas ao que está aqui e agora, você é o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. Mas é a história que nós escrevemos aqui que vai definir o nosso futuro com Deus. E eu não tenho dúvida de que o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir tudo que Ele promete. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje à noite você pode orar comigo e dizer: Jesus, muda minha história. Eu quero escrever, Deus, uma história que vai me levar para morar com o Senhor. Eu quero escrever uma história em que o Senhor vai olhar para mim naquele dia e dizer: vinde bendito do meu Pai, entre para o reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo. Eu não quero ouvir o Senhor olhar para mim e dizer: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu não quero ouvir isso, Jesus. Hoje à noite você pode orar comigo e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida e me livre do inferno. Me ensine a escrever uma história com o Senhor. Tem misericórdia de mim e muda a minha história, Jesus. Eu não quero ser um cristão, um crente só de nome. Eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Eu quero escrever uma história com o Senhor. Faça eu olhar para dentro de mim e ver quem eu sou, para que eu descubra o que o Senhor pensa a meu respeito. E a palavra de Deus diz que você é precioso para Jesus, querido. Você é como a menina dos olhos dele. Ele sabe seu nome. Ele sabe aonde você mora. Ele conhece suas dores, seus traumas. Ele conhece aquilo que machuca você. E porque Ele está aqui, Ele pode hoje mudar a sua história. E você pode deixar de ser um crente nominal. Você pode deixar de ser alguém que diz que crê nele, para ser alguém que de fato vive para Ele. E eu quero orar por você, querido. Independente se você é da igreja ou não. Mas você que hoje à noite quer orar comigo e dizer: Jesus, eu quero escrever uma história com o Senhor, que me leve para o céu. Eu não vou insistir. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, querido, e vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar nessa noite. Se você precisar de ajuda, fale com alguém que está aí perto de você. Naquele dia, aquele rapaz foi uma bênção na minha vida. E talvez você precise olhar e dizer: vai comigo lá na frente. Eu quero escrever uma história com Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero viver tendo certeza absoluta que eu estou indo para o céu. E Jesus pode fazer isso por você hoje à noite. Se Deus falou com você, querido, sai do seu lugar, vem aqui.
Não importa se você está na galeria ou aqui embaixo, eu quero orar pela sua vida e abençoar você. Eu sei que esse é um momento de batalha espiritual, querido. E você que é da igreja, você pode orar, clamar ao Senhor. Como aquele pregador me disse naquela noite, querido, você não vai para o céu porque seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe são crentes. Você vai porque você vai escrever uma história com Deus. E porque Jesus hoje passará a ser o único motivo de você viver. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, Tu és bom, Senhor. Você que é da igreja, querido, você podia levantar do seu lugar e vir aqui, dar um abraço e orar por essas pessoas. Você pode olhar aqui para frente, você que está aí, que é da igreja, você podia vir aqui, orar por elas, abençoar a vida delas, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu sabes o quanto nós oramos por esse final de semana, Jesus. E que bom, Deus, que o Senhor nos surpreende sempre. A Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. E nem é por nossa causa, Deus, é por causa do Teu poder que opera na nossa vida. E ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essas vidas que caminharam até aqui. Eu sei que não é fácil, Jesus, eu já passei por isso. Eu sei que é difícil. Mas eles corajosamente estão aqui dizendo que querem escrever uma história com o Senhor. Querem escrever uma história que vai levá-los para o céu, Jesus. Uma história de vida com Deus. De uma caminhada cristã verdadeira, genuína e cheia do Teu Espírito Santo. Oh Deus, visita cada um na sua necessidade, nas suas dúvidas, nas suas interrogações, nos seus dilemas, problemas diários, e vá curando, Jesus, dia após dia, até que eles se tornem varões perfeitos na Tua presença. Encha-os com Teu Espírito Santo. E que eles escrevam uma história linda na presença do Senhor, sabendo quem eles são e o que o Senhor pensa a respeito deles. Cuida de cada um, Senhor. E obrigada pelo que o Senhor fez nesse final de semana. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui e agora. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Creia no Senhor, Ele está indo com você. Deus é o Deus que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor.